O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, denunciou pelas redes sociais que o ministro mentiu ao justificar a censura que impôs a um veículo da velha imprensa, atribuindo falsamente o pedido à defesa do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Sebastião Coelho disse: na decisão que censurou a Folha de São Paulo, o senhor ministro Alexandre de Moraes faz uma afirmação mentirosa em relação à defesa de Felipe Martins. Não acreditam? Eu vou ler. Diz o seguinte: ante o exposto, indefiro o pedido da defesa. Mentira. Vou repetir. Mentira. O pedido foi formulado pelo jornal Folha de São Paulo. O desembargador apontou que o ministro inventou que foi a defesa de Felipe Martins que fez o requerimento. Ele mostrou que entre as medidas arbitrárias impostas a Martins não havia qualquer proibição de conceder entrevista, mas agora, em decisão contraditória, o ministro ameaça com sanções caso ele conceda. Sebastião Coelho disse ao ministro: o senhor precisa entender que o senhor está tratando com advogados independentes que não lhe devem favores e que não têm medo do senhor. Pode continuar abusando, mas eu vou continuar denunciando. O desembargador também se manifestou sobre mais uma operação de busca e apreensão contra a esposa e a advogada do ex-deputado Daniel Silveira. Sebastião Coelho manifestou solidariedade ao ex-deputado e sua família por mais uma violência e apontou o absurdo de haver uma ameaça de decretação de prisão preventiva contra Paola Silveira. Coelho questionou quais seriam os motivos para prender a advogada e disse: quero deixar meu mais veemente repúdio a esse cidadão que está trabalhando como juiz, mas não está agindo como juiz. O desembargador Sebastião Coelho tornou-se conhecido dos brasileiros quando surpreendeu os colegas ao anunciar ao vivo sua aposentadoria durante sessão do Pleno do Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Ele explicou seus motivos. Há muito tempo não estou feliz com o STF. Quem não está feliz no órgão não pode continuar. O desembargador explicou que esteve presente na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e disse que, no seu entender, o ministro fez uma declaração de guerra ao país. O desembargador acrescentou: eu não quero participar disso. Sebastião Coelho da Silva disse: eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu esperava, sinceramente, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. Seu discurso é um discurso que inflama, um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso. O desembargador acrescentou: enquanto eu estiver aqui, vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja em redes sociais. O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para pregar a paz. Antes mesmo de sua declaração de guerra na posse no TSE, o ministro Alexandre de Moraes já tinha mandado, nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, estourar jornais, mandando apreender todos os equipamentos, como fez com a Folha Política, prender jornalistas, manifestantes, um parlamentar, um presidente de partido por crime de opinião, quebrar sigilos de parlamentares, cidadãos e empresas, proibir a manifestação de jornais, parlamentares e cidadãos nas redes sociais, proibir contato entre pessoas, proibir parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, entre muitas outras medidas tomadas sem respeito ao devido processo legal,
sem acesso aos autos e sem lei anterior que defina os supostos crimes sendo investigados. Após assumir a presidência do TSE, as perseguições se intensificaram. A campanha eleitoral foi marcada por intensa censura e punições a apenas um lado do espectro político, enquanto o outro agia livremente. Após a posse de Lula, mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando de Moraes, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Muitos estão sendo condenados a penas absurdas, sem qualquer precedente na história do país, mesmo sem provas de qualquer crime. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. O desembargador Sebastião Coelho participa da defesa dos presos políticos e fez a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, quando disse aos ministros que os processos são ilegais e os alertou sobre os sentimentos da população em relação a eles. O ministro Alexandre de Moraes também apoiou a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que mandou confiscar a renda de jornais e comunicadores conservadores, inclusive a Folha Política, para impedir suas atividades. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Ademais, como não há delimitação temporal, especificação de vídeos, também houve o bloqueio de renda de mais de 13.000 vídeos do canal Folha Política que foram produzidos pela nossa equipe e publicados ao longo dos anos. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Na decisão que censurou a Folha de São Paulo, o senhor ministro Alexandre de Moraes faz uma afirmação mentirosa em relação à defesa de Felipe Martins. Não acreditam? Eu vou ler. Diz o seguinte: ante o exposto, indefiro o pedido da defesa. Mentira. Vou repetir. Mentira. O pedido foi formulado pelo jornal Folha de São Paulo. Talvez em represália às matérias publicadas pela Folha, teve a intenção de censurar, mas não teve coragem de dizer que era censura. Inventou que foi a defesa de Felipe Martins que fez o requerimento. Eu, o doutor Edson e o doutor Ricardo não faríamos um pedido dessa natureza porque, na decisão absurda que colocou Felipe Martins em prisão, está preso em casa, com todas aquelas restrições, não consta a proibição de conceder entrevista. Mas olha a situação. Essa decisão foi proferida dia 22, nós não fomos intimados,
até porque não éramos os requerentes, e quando tomamos conhecimento ontem desse fato, nesse intervalo do dia 22 ao dia 27, o Felipe Martins poderia ter concedido alguma entrevista, porque não estava proibido, e aí viria o quê? Uma nova decretação de prisão preventiva com alegação de descumprimento das condições impostas. Isso que o senhor está fazendo, senhor Alexandre Moraes, está previsto na Lei 9455 de 97. O senhor colocou o Felipe Martins agora numa situação de tortura psicológica, dizendo, olha, eu não te proibi, mas se você conceder entrevista, eu te prendo. Então, Folha de São Paulo, entendam, editores da Folha, entendam, a censura foi imposta aos senhores e não ao Felipe Martins, porque Felipe Martins não tinha e não tem essa restrição. O senhor Alexandre Moraes, o senhor precisa entender que o senhor está tratando com advogados independentes, que não lhe devem favores e que não tem medo do senhor. O senhor compreende isso? Pode continuar abusando, mas eu vou continuar lhe denunciando. É isso aí. Daniel Silveira, eu quero deixar aqui registrada a minha solidariedade a você, publicamente, por mais essa violência que você está sofrendo, agora tendo alvo a sua própria esposa. O doutor Paulo Farias me passou o mandado de intimação e tem uma ameaça de decretação de prisão preventiva. Por qual motivo? Por qual motivo a sua esposa seria presa? Nas medidas cautelares impostas, diz alternativas à prisão preventiva. Mas qual motivo teria para prender a sua esposa, a doutora Paola, advogada, inclusive advogada do processo, que eu estou entrando também? Então eu quero deixar, olha, o meu mais veemente repúdio a esse cidadão que está trabalhando como juiz, mas não está agindo como um juiz. Nós vamos vencer essa batalha, Daniel. Tenha força. Doutora Paola, tenha força. Estamos juntos.